Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Caminhos Errados. É bem grave assim, porque muitos e muitos acham assim que Deus está esperando, que Deus tudo perdoa. Nós tínhamos que lembrar assim que para ter uma remissão, a pessoa tem que ter feito um merecimento, que é bem interessante, porque nós não fazemos as referências de degraus, e que tudo na criação é degraus. E que Deus não se encontra nesta condição de nos esperando ou vir atrás de nós, nos buscar. Nós temos que lembrarmos que, como tudo é degrau, que tudo é uma repetição, que para qualquer coisa na vida de uma pessoa, na sua formação, ela tem que fazer o trabalho de fazer a caminhada em direção àquilo. Então a responsabilidade é individual. Aquela condição bem séria assim que as pessoas acham assim que depois vai dar certo. Nós tínhamos que lembrarmos assim que para aquela criança cumprir o ano letivo escolar, ela tem que ter tido um procedimento conforme o ambiente de ensino exigiu o ano todo. E tem muitas importâncias assim, como por exemplo, ela pode ter assimilado as informações escolares, mas ela tem que frequentar aquele ambiente tantas vezes por ano, tantos por cento dos dias úteis, ela tem que permanecer naquele ambiente de ensino, mesmo ela se encontrando numa condição de ter assimilado as informações. Para a nossa vida interna, para o nosso espírito, é o mesmo procedimento. E é bom a pessoa ir observando assim que a bondade do Criador foi com a sua palavra, foi com os seus ensinos, possibilitando assim que nós nos orientássemos e que nós tínhamos que tirar de dentro de nós aquele feito que uma pessoa fez é daquela pessoa. Eu não tenho participação, eu não fiz aquele feito, então eu não posso vangloriar pelo feito que aquela pessoa fez. Aquele grupo fez um feito e tiveram um merecimento. Como é que eu posso me vangloriar ou me sentir feliz por aquele feito daquele grupo? É bem simples assim. Então, se eu estou caminhando com pretensão de caminhar no caminho da luz, de tirar o caminho errado da minha vida, eu tenho que lembrar que aquele feito daquele grupo, eu não tenho nada a ver com aquele feito. Aqueles que trabalharam para o sucesso daquele grupo, eles têm a participação. Mas um espectador, um assistente, não tem nada a ver. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, essa naturalidade. Então, caminhos errados é eu achar assim que eu faço parte daquele grupo. Eu faço parte da minha maneira de ser, no meu relacionamento, se eu apresento com uma condição de ser considerado, da minha maneira de tornar apresentável, do jeito que eu me encontro. Isso sim, era isso que eu preciso de trabalhar comigo. Esse esforço não é para um período. E é bom a pessoa ir observando assim. Toda época, se nós descuidamos um pouco, não dá certo. Para qualquer fazer. A pessoa descuidou, não dá certo. E que junto com o caminho errado está também o caminho da luz. E que fica bem fácil assim da gente ir observando o caminho da luz. Quando uma pessoa tem um comportamento bom, que tem um saber, que anteriormente existia mais pessoas assim.
Então falava-se daquela pessoa ser um iluminado, uma referência comum que se davam, porque aquela pessoa, toda a época, todos os dias, apresentava-se conforme precisa de se apresentar. Essa naturalidade, é isso que tínhamos que ter. E nós temos que ter uma condição bem importante assim, né? Que o bom não melhora o ruim, mas o ruim leva o bom para a decadência. Porque junto com o comportamento daquele que está no caminho errado e que faz um esforço para continuar no caminho errado, porque a gente vai observando assim, prejudicando o corpo. Muitas vezes a pessoa tem problema sério de saúde e continua prejudicando o corpo. Essa condição bem importante assim que nós precisaríamos de observar assim. Nós não podemos ficar ao seu lado. E tem também muitos outros que prejudicam também o espírito da pessoa. Achando assim que, usando aquelas palavras como se desculpando, perdoando, dando orientação falsa, não podemos ficar perto dessas pessoas. Recebemos a influência, porque tem a parte que nós já ouvimos, que uma pessoa que tem costume que prejudica a saúde falar que é muito difícil parar com aquele costume, porque em volta dela se encontra muitos outros que já viveram na matéria grosseira, que não tem mais o corpo, mas usufrui do costume nas proximidades dessa pessoa. Então ela recebe influência desses. Por isso que ela fala que é muito difícil. Quando uma pessoa é evoluída, que caminha no caminho da luz, ela é discreta, procura não prejudicar o seu semelhante. Se esses que se encontram perto desse, que tem costume que prejudica a saúde, então eles não são evoluídos. Para eles mudarem de referência para aqueles que se encontram nas proximidades desse, que tem os costumes, e esse agora que não tem o costume, que está próximo do que tem o costume, então fica bem fácil assim, eles podem mudar. Aquele que fazia uma referência condenando o costume do outro, ele passa a ter por essa influência daqueles que agora ficam nas suas proximidades. Então não podemos ficar perto desses que têm costumes que prejudicam a saúde. Caminhos errados, esse é um dos itens. Tem muitos outros itens, como a vaidade, cuidar das coisas que não é da responsabilidade da pessoa, descuidar-se, aquela condição assim de tirar proveito, caminhos errados. Porque a pessoa tirou proveito agora, ela acha assim que vai ser bom para ela, mas nós vamos observando assim que aqueles anteriormente que já tiraram proveito, agora ficam sem saúde, ficam sem perspectiva. Então a vida ela é bem séria assim, que precisa de ser muito atento para ver o procedimento que a pessoa está tendo. E a responsabilidade é sempre individual. Não tem como ser diferente. Então aquela coisa assim que achar que vai dar certo, que Deus vai ajudar, a pessoa tem que lembrar assim, numa escala pequena, o adulto ajuda aquela criança naquela responsabilidade, mas se a responsabilidade é da criança, pode ser pequenininho para guardar os brinquedos que ele brincou. Então o adulto vai orientando para que ele guarde os brinquedos, para que ele tenha um determinado comportamento. Depois essa criança descuidou, agora ela pede ajuda para o adulto não dá. Então quer dizer assim, como é que o Criador vai nos auxiliar se nós descuidarmos, se nós não estamos caminhando no caminho da luz, se nós nos encontramos caminhando no caminho errado? Como é que nós vamos receber auxílio? É isso que nós tínhamos que ter presente dentro de nós. Que o auxílio só apresenta quando tem uma possibilidade. Se a pessoa não está tendo nenhum esforço na vida, se ela não vem fazendo, se ela vem querendo tirar proveitos, porque tem essa relação também na vida das pessoas, né? Daquele que quer só tirar proveito. Então o que acontece? Quando ele precisar de um auxílio, ele não terá. Em todos os sentidos, numa orientação, na saúde, numa clareza de definição,
vem descuidando. E aqueles que dão as informações, muitas vezes falam assim, não adianta. Já falei, se não ouviu, não procedeu. Então aquela sabedoria que também aquele que dá orientação precisa de ter o amor verdadeiro, que é o equilíbrio com a justiça, com a pureza. Caminhos errados. Fica bem fácil assim de a gente ir observando que normalmente aqueles que se encontram com caminhos errados também são desalinhados e vêm trabalhando de uma maneira que o seu corpo está deformando. Então não é fácil assim, e que muitas vezes o recurso financeiro é pequeno, porque se a pessoa não trabalha, se ela não tem um método, então não tem um método também de receber a maneira para sobreviver mais facilmente. E muitos ainda se aproximam dessas pessoas. Já está claro, já está definido ali como a pessoa está apresentando em relação às suas vestes, em relação ao seu corpo de matéria grosseira. E é bem interessante porque quando vai entorpecendo, a pessoa não percebe que aquele que está possibilitando o entorpecimento, que ele fica nas proximidades desse, também o vocabulário é pequeno. São 3 ou 4 palavras e normalmente não são terminadas. Então tem muitas referências assim para uma pessoa caminhar no caminho da luz. Porque precisa de lembrar assim, que a nossa vida não é imediata. Aquele jovem que entrou lá no começo dos seus ensinos, ele só vai ter uma conclusão de ensino alguns anos depois. Alguns anos depois, nós teríamos que estar fazendo uma programação de como nós vamos nos encontrarmos. Porque se aquele que tem o costume de caminhar em caminhos errados já se encontra com um procedimento de decadência, naturalmente, se eu caminhar nesse caminho, eu vou caminhar dessa maneira. Eu não vou fazer diferente. Não tem como ser diferente. Porque quando a pessoa tem uma semente bonita, ela planta. O que ela está querendo é que quando essa tornar-se árvore e der frutos, fica tão bom quanto aquele fruto que ela comeu, que possibilitou aquela semente. Alguns anos depois. Isso é bem importante a gente lembrar assim. Quer dizer que aquele que tem um interesse, pode ser um abacate, e ele ficou muito feliz quando estava comendo aquele fruto, então ele coloca aquela semente no solo. Então o que ele está querendo? Ele está querendo que anos depois, aquele abacateiro dê abacates tão bonito quanto aquele que ele comeu. Caminhos errados é assim. Eu teria que estar vendo aqueles com quem eu relaciono. E qual é o procedimento que eu vou ter daqui a tantos anos? De beleza, de saber, de saúde. O caminho da luz, ele é florido, ele é belo. Então a pessoa tinha que estar bem presente dentro dele assim. Da elegância, da nobreza, o alimentar-se direito, ter o conhecimento dos alimentos. O que acontece? Aquela pessoa que tem um procedimento assim, então na velhice ele terá saúde e terá saber. O que caminhou em caminhos errados, ele não terá saúde, não terá saber e não terá consideração. Essa condição assim de tirar de dentro de nós, que Deus vai nos ajudar, porque é assim que nós ouvimos as expressões, e que tudo vai dar certo, e que eu posso esperar. Tínhamos que sermos naturais. Se é uma repetição numa aspiral, porque tudo é numa repetição, numa aspiral, a gente pode observar dentro da gente. A gente vai lá no futuro, a semana que vem, no final do ano, no outro ano, dentro, porque eu posso fazer programação. É começo de ano, mas eu posso, nas minhas férias do final do ano, fazer determinadas compras ou determinados passeios. Eu posso programar. Eu posso programar também com aqueles que ficam à minha volta. Olha, no final do ano nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos fazer esse divertimento. Vários meses antes.
Assim também como eu posso descer na minha espiral dentro de mim e ver o procedimento que eu tive na minha mocidade, na minha infância, na minha fase de amadurecido. Então quer dizer assim, que eu também tenho que fazer uma referência de saber que para eu me encontrar numa condição melhor daqui a tantos meses, ou daqui a tantos dias, ou daqui a tantas horas, eu tenho que já ter tido uma programação antes. Porque daqui a tantas horas está com referência ao comportamento que eu tive um período anterior. No período da manhã, por exemplo, como é que eu me comportei. Então, para que eu tenha um período da tarde melhor, eu tenho que ter tido um processo de cuidar bem do meu corpo físico e de cuidar dos meus pensamentos. Quando a pessoa não tem um propósito, acontece assim. Qualquer pessoa a pega pela mão e leva a qualquer lugar. Ela não tem propósito, ela não tem um método dentro dela, ela se encontra disponível. A vida de uma pessoa assim, na sequência, ela também não é convidada. Fica bem fácil da gente ir confirmando assim. Aqueles que se encontram com um propósito na vida, não querem uma pessoa que não tem propósito nenhum, porque virou aquela condição assim de agora ter que auxiliar esse que não tem propósito. Consequentemente, esse que não tem propósito também tem um corpo físico mais enfraquecido, porque não tem a tradição de usar esse corpo com finalidade, caminhos errados. Então, quando nós ouvimos de pessoas assim que vai dar certo e que Deus vai nos ajudar, nós tínhamos que lembrar assim, para aquela criança ser promovida para o ano seguinte, ela teve que frequentar o ambiente de ensino e ela teve que fazer todas as recomendações. Então, aquela criança vai para o ano seguinte. Para nós melhorarmos a fase da vida que nós estamos tendo no momento, nós temos que ter esse mesmo procedimento, plantar coerência, bom senso, discernir, porque tem nos ensinos assim, né? Separar o joio do trigo. Quer dizer assim, naquele plantio, aquilo que serve e aquilo que não serve. Então os relacionamentos são assim, o que serve e o que não serve. E aquela condição bem importante, que uma ou outra pessoa tem, o jeito que a pessoa é, a firmeza que a pessoa apresenta, que fica bem fácil assim da gente ter conhecimento de um ou outro empregador, apresenta uma situação, então aqueles que são seu subordinado ali, procura resolver antes de chegar nele. Quando ele souber, tudo aquilo foi resolvido. A consideração. E a gente vai observando assim que como é que a gente pode desenvolver uma consideração. Então o propósito, caminhar no caminho da luz. Aquela referência bem importante de estudar o livro na luz da verdade, de observar como é que eu sou. Não adianta eu querer me aparentar. Eu tenho que ser nessa condição assim, se a pessoa está perceptível, ela então vai perceber que eu sou, no jeito, na firmeza, na dedicação. Mas se a pessoa não se encontra perceptível, ela recebe a irradiação. E a irradiação que ela recebe é que o jeito que eu estou emitindo essas irradiações, ela então não considera. Entra naquela condição de um procedimento, de um comportamento ser tão errado, tão grave, que vai para um outro lado assim, que a pessoa dá um sorriso. Pela gravidade, como é que aquilo pode estar num grau tão acentuado daquele tipo de comportamento errado? Então, caminhos errados é assim. O jeito que a pessoa está fazendo com ela mesma. O jeito que ela está conseguindo fazer com que o seu semelhante não a considera. Aquelas falas não têm valor. E que nós tínhamos que perceber essa diferença daqueles que caminham no caminho da luz e que quando a pessoa quer caminhar no caminho da luz, ela tem que observar que é bem simples assim. É a consideração, é a honestidade, é a beleza, é a delicadeza. A delicadeza quer dizer assim, o jeito que a pessoa se arruma, o jeito que ela se apresenta,
a moradia da pessoa, da casa da pessoa. São muitos itens, são muitas referências, e que é bem diferente assim, aquela pessoa que tem um método na sua vida e também essa pessoa não adoece, encontra-se numa condição antes. Então, as irradiações que possibilita que ela desenvolve, então a doença também não chega. E isso fica fácil assim da gente conhecer um ou outro profissional que nunca adoeceu. O jeito que ele atua na vida não é trabalhar em cima dos acontecimentos, é antes. Bem antes, aquelas pessoas que têm o conhecimento, que faz o plantio, eles plantam antes da chuva. Eles sabem o período da chuva e sabem como está manifestando a natureza. Então eles colocam o plantio que vai ser plantado antes no solo, à época certa. Então nós também tínhamos que ter esse procedimento conosco, de ir cultivando as coisas que precisam de serem cultivadas, a maneira que nós precisamos de ter. Tudo isso, a pessoa tem que lembrar assim, que tudo tem que ser antes. Então, do jeito que o adulto cuida daquela criança pequena, no seu período de desenvolvimento, ele vê a direção que aquela criança está caminhando, ele busca aquela criança e põe em outra direção. Como não tem como falar para aquela criança ainda, ele faz esse trabalho, ele vai tirar a criança daquela direção e procura dar à criança outra direção. Então nós tínhamos que ver esse procedimento que nós estamos tendo em caminhos errados e observar assim que a diferença do caminho errado e do caminho da luz, do caminho da beleza, da nobreza. E o que eu estou querendo para a minha vida? Muitas pessoas acham assim que tem tempo pela frente. O jovem em formação não tem tempo pela frente, porque quando o adulto percebe, aquela roupa já ficou pequena. Então quer dizer que o ter tempo julga-se que tem, porque a gente conhece muitas crianças que quando vai vestir aquela blusa no inverno já não serve mais. Mas a blusa é tão bonita, está tão nova, não serve mais. Dessa maneira, se nós não melhorarmos o jeito que nós pensamos, quando a pessoa percebe, ela já está deformada. O jeito errado que está pensando, as maneiras que ela utiliza para o seu dia a dia. Mas isso é um trabalho individual, né? Quer dizer que a pessoa que tem que perceber. Por isso existe o terceiro mandamento, para ela perceber-se, o jeito que ela está sendo. E qual é o procedimento que ela precisa de ter para melhorar esse jeito. Isso é físico. Então não podemos nos tornarmos assim descuidados. E é bom a pessoa ir lembrando assim que quando fala-se do terceiro mandamento, mas se a pessoa observa, ela tem que utilizar uma reflexão diariamente. Então os métodos, a maneira de ser, a maneira que precisa de ser, é diariamente. Então aquela condição bem importante assim de não precisar de reparar nenhum erro cometido. Porque a pessoa é cuidadosa e do jeito que ela faz, ela continua tendo a consideração. Então, para nós vivermos em paz, com saúde, para nós recebermos influências da pureza, tem a influência da pureza. Nos relacionamentos fica bem fácil assim de quando a gente lembra de uma pessoa que tem uma clareza, uma idoneidade, a pessoa se apruma. Essa condição bem importante assim, de lembrarmos da pureza. E é bem importante cada um ir observando assim, que dentro de nós tenha o retorno, né? O jeito que nós fazemos é o jeito também que nós sentimos bem. É o jeito também que dentro de nós tem a reflexão. Então aquele jeito que a pessoa precisa de ter, ela é que tem que desenvolver, cada um é que tem que fazer esse trabalho, é ir observando assim que para evoluirmos, o processo é individual, não é na coletividade, não é nos grupos, é como a pessoa se apresenta e o jeito que nós apresentamos a gente vai observando assim. É o jeito que nós alimentamos, é o jeito que nós nos portamos. Então todos os jeitos
para voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que se caminhou no caminho errado, tem que ser refeito. E isso é bem interessante, porque quando a pessoa está fazendo uma parede e aquela parede ficou com barriga, então muitas vezes gasta muito material para arrumar, para tirar aquela barriga daquela parede torta que a pessoa deixou ficar torta, ou tem que desmanchar. De todo jeito dá trabalho. Então quer dizer assim, nós não podemos fazer nada que dê trabalho depois para arrumar. Muitas referências assim, que a pessoa tem que ser cuidadosa, porque tem uma referência bem importante, fala assim que a pessoa está caminhando na vida e que ela precisa de caminhar segurando o passo que ela deu. Quer dizer que ela deu um passo, agora ela segura aquele passo e depois ela dá o outro passo. Quer dizer, quando a pessoa está trabalhando e andando por um terreno que ela não conhece, ela procede assim. Ela dá um passo, segura aquele passo dado e verifica onde ela pode dar o próximo passo. E a pessoa pode julgar assim que ela não tem tempo para fazer isso na vida. Mas quando a gente vê a vida dos nossos pais, nós vemos assim que agora eles não têm nada para fazer. Então o procedimento que nós achamos que nós precisamos de ter uma pressa para qualquer coisa, não justifica. Porque a pessoa depois fica parada, então era preferível assim que ela fosse muito criteriosa com ela mesma. Então aquela referência que nós precisamos de ter dentro de nós, assim, que muitos pais já perceberam, que muitos pais que têm crianças pequenas falam assim que os filhos precisam de se socializarem. Quer dizer, que os filhos precisam de conviver com outras crianças. Agora precisa de ver quais os pais que têm costume bom. Não adianta aquele filho relacionar com aqueles filhos de pais que não têm costumes bons. Então, caminhos errados é assim, não verificando se vai ser bom aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós ouvimos, porque muitas coisas nós ouvimos daqueles outros que já caminharam na nossa frente, mas nós também não fazemos uma verificação como se encontram hoje. Se estivéssemos fazendo uma verificação, então seríamos cuidadosos com as referências que nós usamos. Caminhos errados. Então nós sabemos assim que se o caminho é errado, a pessoa vai ficar sem saúde, sem saber e sem ser considerada. E que vai para o precipício, vai para a condenação eterna. Caminho da luz. Essa é a diferença. Sempre aqueles que caminham no caminho da luz apresentam uma nobreza, uma polidez, uma coerência e com perspectiva de voltar para a pátria do Espírito, pelo jeito que está comportando. É isso que nós tínhamos que colocar dentro de nós. Então aquelas facilidades que acha assim que vai ser bom, precisa de ver se a pessoa está disposta a fazer o esforço que precisa de ser feito, porque para todas as coisas existe uma dedicação. Porque aquele animal, que aquele adestrador deu a ele aquelas orientações, o adestrador ficou o tempo todo que ele foi contratado para condicionar o animal daquela maneira. Então o animal ficou condicionado com aquelas orientações. Para nós é o mesmo procedimento. Nós tínhamos que nos condicionarmos com a beleza, com a nobreza, com a polidez. Nós tínhamos que tirar de dentro de nós a arrogância de achar assim que eu posso colaborar. Eu preciso de ver se o tipo da minha colaboração é de agrado para todos. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando que nós mudemos a norma do tempo e do espaço. Quer dizer assim, a mudança dessa norma do tempo e do espaço é naquela condição de poder ver antes o procedimento que eu preciso de ter na vida. Conhecer os ensinos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de conhecer todos os ensinos. Não é uma parte dos ensinos, porque quando nós conhecemos todos os ensinos, nós ficamos resguardados, porque nós sabemos assim até onde podemos ir. Então, toda época, o esforço é individual, a evolução é individual.